Okay. Well, like you said, I have a rare autoimmune disease. I have quite a few of them. I developed them after. Meu nome é Brian e estive morto por 10 minutos. Hoje sou psicoterapeuta, mas quando era mais jovem, trabalhei na carreira militar e um certo dia, em uma patrulha de rotina, fui exposto a um produto químico bastante tóxico. Isso gerou uma reação fisiológica grave, e danos orgânicos irreversíveis, e atingiu principalmente o meu funcionamento cardíaco. Meu coração teve danos severos, tinha uma insuficiência cardíaca crônica, e vivia sendo internado no hospital. Eu percebia que meu fim estava próximo. Meu organismo desenvolveu uma doença autoimune rara, que começou a corroer meu corpo por dentro. O meu sistema fisiológico estava atacando a si mesmo, e os órgãos estavam muito danificados. Quando abandonei a carreira militar por incapacitação, cursei uma universidade e me formei em psicologia. Hoje trabalho como psicoterapeuta. Tive de fazer um transplante de coração, porque essa doença autoimune corroeu meu coração de dentro para fora, e começou a gerar arritmias cardíacas. Mas em 16 de janeiro de 2017, foi quando comecei a entrar em um estado de desordem cardíaca grave, e com grande risco de vida. Os médicos tinham colocado um desfibrilador para tentar garantir a estabilidade vital, mas o coração já estava muito degradado. Um certo dia, eu estava em casa, quando comecei a me sentir muito mal, e chamei a ambulância. Então os médicos passaram 7 horas trabalhando para me estabilizar. Eu senti com absoluta certeza que a situação era muito grave, e ia morrer, porque meu organismo estava colapsando com batimentos cardíacos descontrolados. E alterações bruscas da pressão arterial, e de minha capacidade de respirar. Rezava o tempo todo pedindo a Deus para receber minha alma, e proteger minha família na minha ausência. Eu pedia perdão a Deus por ter tido de agir em minha profissão de soldado, e ter que usar munição, em minha vida como militar. Nunca senti prazer em prejudicar ninguém, simplesmente, eu tinha obrigações a cumprir. Então, meu coração entrou em uma fase terminal, e os médicos me amarraram na cama. E começaram a dar choques no meu peito para regularizar o ritmo cardíaco. Tinha um crucifixo no local, e eu olhava fixamente para ele, enquanto os médicos estavam agitados tentando me salvar. Fiz orações, e aceitei o fato que ia morrer. Uma das médicas perguntava meu nome, meu endereço e várias coisas que estava na minha ficha clínica. Ela queria ver meu nível de orientação cerebral. Não era um religioso fervoroso. E depois que me formei na universidade, passei a trabalhar intensamente no consultório, e a me dedicar à minha família. E não pensava muito em Deus. Terminei abandonando minha espiritualidade. Meu fígado, pulmões e meus rins também começaram a falhar, percebi que não tinha mais nenhuma esperança. Então fechei meus olhos e comecei a me entregar para a morte, não podia suportar aquele colapso interno. Sentindo muito medo e fragilidade por mais de 7 horas. E pedi para Deus me levar, aceitei totalmente de que iria morrer e aceitaria morrer. Não quis mais responder às perguntas dos médicos. Eu senti meu espírito deixando meu corpo físico, quando a vitalidade cessou e imediatamente, todo o barulho dos aparelhos, e das pessoas na sala do hospital desapareceram. A dor e a agonia sumiram, e só havia paz e amor. Então eu vi um espaço escuro infinito, com pequenas luzes ao longe, e eu tinha superpoderes. Conseguia enxergar em 360 graus. E percebi que havia uma luz atrás de mim, e era brilhante e magnífica. As ondas de amor e paz estavam vindo desta luz, e eram sentimentos palpáveis, era um amor vibrante, vivo e palpável. Era como se Deus estivesse me abraçando. Não eram os sentimentos empobrecidos que nos conhecemos na nossa existência terrena. Era algo energético e espiritualmente vibrante. É por isso que dizem que Deus é amor. E não existe amor sem a presença dele. Quando meu espírito saiu de meu corpo, eu fiquei mais inteligente e compreendia tudo com uma capacidade limitada. A minha concentração superava qualquer capacidade humana. E não havia a passagem de tempo ou espaço. Eu estava vivendo ou experimentando a eternidade. Estava em um estado de glória,
onde eu poderia focar um pequeno pedaço de minha consciência na vida de uma pessoa no planeta Terra, e instantaneamente, eu saberia tudo sobre a vida dela, sobre o caráter da pessoa escolhida. Era como se eu estivesse em todos os lugares físicos e não físicos, ao mesmo tempo. Era uma explosão de sabedoria. Meu corpo estava morto sobre a cama de um hospital, e eu estava mais vivo do que jamais sonhei estar. Eu fui atraído pela luz, e me dirigi para ela. Ela não me sugou ou me deu uma ordem, simplesmente me direcionei para ela, como se soubesse exatamente o que deveria fazer. Era algo poderosamente acolhedor e amoroso. Eu ampliei minha compreensão e inteligência ao extremo. E depois, quando retornei ao corpo, fiquei limitado ao meu cérebro, vivendo como espírito. Não tinha limites para minhas habilidades mentais. Podia ver em todas as direções, poderia ver tudo de muito perto, como se não existissem distâncias. E tinha um conhecimento absoluto de tudo. Mas eu estava predominantemente focado no amor poderoso da luz, nada mais me interessava, e todo o resto era trivial. Eu tinha certeza que a luz era Deus, mas não vi um corpo ou algum formato, era apenas uma luz poderosa e ilimitada. Deus estava interagindo comigo e me recebendo, eu estava sendo aceito e acolhido por Ele, senti o poder das leis espirituais, e tinha um respeito e submissão absoluta perante a energia celestial. Eram regras inatas do mundo espiritual, onde o espírito se ajoelha e sabe exatamente o que deve fazer, seguindo essas normas celestiais. Eu sentia profunda submissão a Deus, e senti o seu poder. Tive o pensamento de que seria terrível se este tremendo poder amoroso me rejeitasse. Havia um certo temor em relação a isso, sentia como se cada vez mais eu fosse preenchido com amor, e estivesse gradualmente me tornando um pedaço de Deus. Eu sentia como se o amor divino estivesse me penetrando, e me purificando, limpando as partes negativas do meu caráter, como ser humano na Terra. Eu tenho filhos, e sinto o amor de pai, mas o amor daquela luz por mim era infinito. Estava sendo profundamente nutrido e inundado pelo amor de Deus, e isso era constante. A minha morte tinha ocorrido após 7 horas de trabalho médico, foi bem sofrido, e o ambiente era barulhento e agitado. Então todo esse tormento estava ficando para trás, e eu estava me purificando. Em certo momento, eu pensei que eu desejava ver Jesus e instantaneamente eu vi uma sala imensa dentro da claridade, e haviam milhões de espíritos luminosos. Observei que cada alma era feita de bilhões de minúsculas partículas de luz, e cada partícula refletia amor e paz. Havia um ser de luz que parecia mais iluminado e intenso, e eu o chamei de Jesus. A atmosfera ao seu redor irradiava uma cor fantástica semelhante à fosforescente metálica. Não tem como descrever a espiritualidade precisamente, com o precário dialeto humano. Parecia ter uma hierarquia ali, e este ser de luz parecia mais desenvolvido. Todos os seres estavam conectados, e faziam parte daquela dimensão celestial. Seria algo semelhante à consciência coletiva. Tinham muitos seres ao meu lado. Mas eu não olhei para os rostos deles nem tentei reconhecer. Talvez houvessem parentes falecidos, mas eu estava concentrado em olhar para o ser que eu acreditava ser Jesus. Eu vi o rosto dele e era absolutamente lindo. Ele estava sorrindo. Neste momento, eu comecei a relembrar todos os momentos de minha vida, todas as pessoas que eu magoei e pude ver e sentir a dor emocional que gerei nelas. Me senti devastado e triste. Vi os efeitos dos meus erros e pecados sobre os outros. O mais impactante era perceber que Jesus sentia a dor das pessoas que eu magoei. Mas não estava com raiva de mim, ele apenas estava triste pela dor que eu gerei aos outros. Ele ainda me amava totalmente, e eu compararia a uma mãe que tem vários filhos, e ama a todos, independente de um deles ser mais problemático e difícil. Eu estava diante de Jesus, e senti que eu tinha que retornar ao meu corpo na minha vida terrena. Foi desconfortável e sofrido me afastar daquele amor. A luz foi ficando distante, até eu penetrar um túnel e fluir dentro dele, com uma grande velocidade. Era intuitivo. Saí da passagem, e estava em cima de meu corpo e vi meu organismo no hospital. Automaticamente, penetrei nele e abri os olhos. Vi os médicos trabalhando em meu corpo. Vi o rosto das pessoas no hospital.
Tinha uma máquina que foi colocada sobre meu tórax para fazer a massagem cardíaca automaticamente. Na verdade, é uma máquina de fazer compressões torácicas, e se chama a máquina de Lucas. Eu estava morto há mais de 10 minutos, com a máquina fazendo as compressões e tentando me reanimar. Jesus me transmitiu através de seu poder bendito, a sabedoria de que eu deveria fazer 3 coisas. Uma delas era alimentar minha espiritualidade, não apenas orar de forma superficial, mas agir e sentir de forma mais profunda, e buscar aprimorar meu espírito. A segunda coisa era que eu deveria sofrer com alegria, não deveria reclamar de nada, não deveria me apegar tanto à vida física. Eu entendi dentro de minha consciência que eu voltaria ao meu corpo e continuaria tendo de suportar minha doença sem cura. Sofrer com alegria no coração sabendo que nada neste mundo importa, e só o amor é imperecível. E a terceira coisa que ele me comunicou foi para que eu compartilhe meu amor, desenvolva a minha amorosidade, procurar ser colaborativo com os outros. Deus quer que façamos o bem, e que façamos o bem aos outros. É agradável para Deus quando nos sacrificamos por outra pessoa que precisa de ajuda. Eu não quero magoar ninguém, e tento me vigiar, ainda sou humano. E posso me irritar e ficar impaciente, ofender outra pessoa, mas sempre peço desculpas e tento manter a harmonia. Então, essa experiência me ajudou a distribuir meu amor ao máximo. O mais incrível é que tudo isso está escrito na Bíblia. E muitas pessoas acham que é bobagem. Amar a Deus antes de todas as coisas, e amar ao seu semelhante como a si mesmo, ou seja, é dito para desenvolver nossa amorosidade ao máximo, mesmo que existam coisas negativas no mundo, continue amando as pessoas. Pouco antes de morrer, meu corpo lutava pela vida, e me sentia muito angustiado e atormentado, e quando morri, perdi totalmente o vínculo com as emoções humanas negativas. Apenas me sentia em paz e sem medo, estava entrando em um túnel escuro e desconhecido, mas não me sentia ameaçado. Depois de retornar ao meu corpo, tive de fazer uma nova cirurgia de emergência para colocar um novo marca-passo, e um novo desfibrilador. Hoje, sou um homem cristão, que cultiva a espiritualidade. Eu peço a Deus que cure as dores das pessoas doentes, ou as aflições psicológicas. E que se for necessário passar por um sofrimento sem solução, peço a Deus que dê paciência e coragem para aquele que sofre. Tem muitas pessoas feridas e cansadas diante das maldades de nosso mundo, e peço que Deus ilumine essas pessoas. Hoje, eu me policio para não viver mais para meu ego, não me preocupo mais com restaurante, não quero aquele carro de destaque, ou ganhar muito dinheiro em minha carreira de psicoterapeuta. Eu desisti do ambicioso plano de subir em minha profissão, e ter mais prestígio pessoal. Hoje dedico parte de meu tempo aos desabrigados e sem teto da minha cidade. Eles não têm nada para me oferecer, e isso desenvolve minha bondade e minha espiritualidade. Ajude quem não tem nada para lhe oferecer, porque isso é amor. Eu tive a sabedoria de entender algo profundo naquele estado espiritual supremo. Consegui trazer isso quando reencarnei. Entendi que a vida tem suas dificuldades e encontramos pessoas difíceis pelo caminho. Mas não devemos fechar nosso amor, ou tornar nossa afetuosidade desnutrida. Devemos nos manter felizes e agradecidos, não se deve segurar a dor e o sofrimento, nem ficar amargo e revoltado porque isso reflete no resto do mundo. Deus quer isso de nós, não se trata de gostar do sofrimento e de sofrer, mas saber sofrer com alegria. Porque na vida não temos garantia de nada, apenas contamos com a sorte e nós esforçamos em uma direção que acreditamos ser correta.